Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje tenho aqui comigo Carmen Ferreira, especialista em saúde materna e obstétrica e completamente apaixonada por bebés. Com mais de 140 mil seguidores nas redes sociais, é uma das pessoas mais reconhecidas em Portugal pelo trabalho incrível que faz. Bem-vinda, Carmen! Obrigada! Bem, essa apresentação até fiquei assim nervosa. É verdade, incrível o teu trabalho, parabéns por tudo o que Obrigada. tens vindo a fazer. Obrigada. Olha, eu lembro-me, pai, há 2 ou 3 anos quando te conheci, tu disseste uma coisa que nunca me saiu da cabeça, que foi que um parto é um dos eventos, ou talvez o evento de maior alta performance da nossa vida. Completamente. E isso ficou-me mesmo na cabeça. Eu acho que se é um dos eventos de maior alta performance da nossa vida, nós devemos, de facto, treinar e saber exatamente aquilo que estamos a fazer. Por isso, olha, acho que esta conversa vai ser mesmo para explorarmos um bocadinho essas áreas, porque eu, pessoalmente, eu sempre senti um desejo de ser mãe, só que eu sinto que há um excesso de informação. Imagina, antigamente parece que nós, portanto, os nossos avós, bisavós, experienciavam, e mesmo os nossos pais, experienciavam isto de uma forma muito mais intuitiva, muito mais orgânica e faziam o que podiam com as ferramentas que tinham. Hoje em dia tens imensa coisa e é uma confusão. E os pais de hoje têm aqui o trabalho um bocadinho mais dificultado, ainda que a informação seja rápida de acesso, mas há muita coisa contraditória, porque no tema da maternidade e de bebés, isto não é A mais B igual a C. Há aqui muitas formas de cuidar de um bebê que estão todas corretas se forem com os princípios básicos, não é? De acordo com a nossa fisiologia humana, e se tiver por base o amor, isso é muito importante. E às vezes nós somos assim, pensamos que somos robôs e que estamos a cuidar, a mudar uma fralda e tem que ser tudo direitinho, e às vezes não é preciso ser assim tão rigoroso. Às vezes é mais importante falarmos com o bebê e estarmos aqui um bocadinho nesta conexão. E eu penso que os dias de hoje vêm-nos afastar um bocadinho desta nossa conexão, especialmente nas mulheres, com o ser mulher, com o ser mãe, e temos aqui muita pressão nos dias de hoje de atingir metas pessoais e profissionais que obviamente têm um impacto também na forma como nós vivenciamos o nosso papel futuro de mães e na forma como nós também vivemos a nossa saúde, porque um atleta precisa de ter saúde, uma Sim, grávida sem dúvida. precisa de estar saudável para o corpo se permitir a estar fértil. Sem dúvida, precisa de estar completamente conectado, o atleta e a mãe, com aquilo que está a fazer, não é? E acho que tocaste num ponto super interessante que, honestamente, acho que ninguém fala, que é, há imensos livros de regras a seguir e tudo mais, mas a parte do amor, não é? Que é a base, que é, de facto, aquilo que realmente interessa. Tu fazeres sim aquilo que é o certo, não é o correto, mas com a base do amor, que isso muda tudo. Muda tudo, a forma até como nós fazemos as coisas e como os bebés encaram. E eu acho que esta conexão pode estar aqui a faltar nas gerações futuras por causa desta questão. sim. E então temos que ir trabalhando aqui um bocadinho isto, e a gravidez é um momento excelente para nós trabalharmos estas dinâmicas com o casal, mas eu recuo sempre um bocadinho mais cedo, porque o sucesso desta gravidez também tem muito a ver com a fase da pré-conceição, com Ok. como o casal se cuida antes de engravidar. Porque o nosso óvulo ele já vai estar aqui prontinho, do bebê que vai eventualmente nascer um dia, ele já está no nosso corpo a amadurecer durante um ano. Então naquele ano, tudo o que a mulher for experienciar tem um impacto na qualidade daquele óvulo. É verdade, sim. Não é? Tudo. Aquilo que tu ouves, aquilo que tu consomes, os teus estados emocionais, Sim. tudo impacta. E eu acho mesmo importante estás a falar sobre isso, porque quando nós temos já dicas para tudo e regras para tudo, acontece essa separação que tu estavas a dizer, ou seja, a pessoa conecta-se com aquilo que deve fazer e desconecta-se do seu ser. E portanto, existe essa disrupção, não é? E agora isto liga um bocadinho ao ponto de que tu falas muito, e se calhar começámos por aí também, que é a parentalidade consciente. No fundo, o que é a parentalidade consciente? E qual é o impacto de Sim. sermos pais mais conscientes? Eu acho que trabalho esta parentalidade consciente não do ponto de vista até da psicologia, mas do ponto de vista como profissional de saúde, Claro. de potenciar aqui este cuidado como um cuidado quase integral, ou seja,
sim, tenho que assegurar as necessidades básicas do meu filho, mas também tenho que entender como é que eu sou e como é que eu vou responder a essas necessidades. E eu Ok. acho que o processo da maternidade é um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal brutal para o casal. E, portanto, é preciso também estar disponível para ter estes pequenos momentos de reflexão, para eu perceber como é que vou lidar com esta birra, como é que eu vou lidar com um bebê que está num pico de crescimento e está-me a pedir constantemente maminha, porque às vezes eu tenho aí meios que isto é difícil de gerir. Desculpa interromper, tu tocaste aí num ponto muito interessante que é as pessoas têm que estar disponíveis para serem pais. E o que acontece, imagina, nos nossos pais, nos nossos avós, eles não tinham tempo, não tinham muito tempo para pensar, a verdade é Sim, essa, não não havia é? esta consciência, não Não é? Diferente. havia. E, portanto, as coisas aconteciam e há muitas conversas que eu tenho com a minha mãe sobre isso, de que a minha mãe tem muito uma mentalidade de pá, mergulha e depois vês a profundidade. Que eu utilizo muito isso para a minha vida e que, de facto, a forma como os nossos pais geraram os filhos foi completamente diferente de nós. E, portanto, essa disponibilidade tem que existir, não é? Nós Sim. temos que estar disponíveis Sim. para gerarmos vida. Sim, disponíveis do ponto de vista emocional, Sim. psicológico e do ponto de vista físico, porque era como eu estava a dizer, se o nosso corpo estiver aqui em modo de stress agudo ou crónico e que estamos aqui constantemente em estado de sobrevivência, o corpo da mulher não vai ter tempo nem vai gastar energia para a reprodução. Por acaso é engraçado estás a dizer isso porque eu lembro-me numa altura da minha vida, pai, sei lá, há 5 anos, em que eu corria tanto e treinava tanto e estava já meio que obcecada tipo, em perder gordura e em contar calorias, que eu deixei de ter menstruação. E portanto isso foi o primeiro sinal de que, ok, Nur, tu não estás preparada para gerar vida. Portanto, isso logo foi uma red flag para mim. Alguma coisa não está bem. Porque quando o teu corpo não está preparado para gerar vida é porque ele não está É saudável. porque ele está a poupar energia, exatamente. E nós não podemos, e encaramos muito isto, não é? Nós mulheres, ai, a minha menstruação é uma seca, Sim, agora sim, sim, vou sim. ter que estar com o período estes dias. Mas ele é um barómetro, ele é um sinal de saúde e que nós conseguimos avaliar o nosso estado de saúde, mulheres, todos os meses através do nosso ciclo. Se vem mais cedo, se vem mais tarde, se vem com spotting, se vem com coágulos. E isto é um espelho da nossa saúde que nós mulheres temos, o que os homens neste caso não têm, mas que é um espelho fundamental para nós começarmos a entender a nossa saúde e quem quer, obviamente, pensar num bebé, tem que saber o seu ciclo, tem que olhar para o seu corpo e perceber o que é que está a acontecer. E o que eu vejo é que há mesmo uma grande desconexão das mulheres com o seu ciclo menstrual, com o seu corpo feminino. Sem dúvida, Mais sem da parte dúvida. estética, não é? Eu quero parecer assim, e atenção, eu incluo-me nesse grupo também. Sim, eu Não também, por sou acaso. assim perfeita, Sim. mas há outras coisas que são prioritárias para o nosso corpo, não é? E então é pôr na nossa balança o que é que nos faz sentido naquele momento e perceber que nós não temos que estar perfeitas o ciclo inteiro ou o ano inteiro, podem haver flutuações, porque nós mulheres somos assim. Sim, e é engraçado dizeres isso, de que nós temos realmente que estar conectados com o nosso eu feminino ou com a nossa energia feminina, porque de outra forma torna-se muito difícil, parece que há sempre resistência com o processo. Ou seja, por exemplo, imagina, eu agora estou numa fase de vida com imenso trabalho, imensos projetos, ação, liderança, energia masculina ali on fire. E eu sinto que quero imenso ser mãe, mas esta se calhar não é a fase certa, porque não tenho tempo. Isto para mim é um indicador que existe também uma desconexão minha com a minha energia feminina. Porque, ou seja, eu sinto que eu quero tanto ser mãe que eu acredito que eu entre e me conecto com essa fase mais feminina da minha vida, mas eu sinto que neste momento, se calhar, não é. Não dá, não é? Mas isso tem que se trabalhar, obviamente. Sim, Sim. e a vida também é feita assim de ciclos, não é? Vamos ter alturas em que precisamos mais de estar ativas e outras em que, se calhar, quando estamos mais calmas, com os projetos um bocadinho mais controlados, se calhar Sim, pode sim, sim. acontecer. E a vida às vezes surpreende-nos precisamente para quando nós estamos a esticar a corda e dizer calma, menina, que Exatamente. agora temos que Exatamente. desacelerar e focar a atenção noutro âmbito. E eu acho que os filhos também nos vêm trazer um bocadinho isso. Ok. Muita aprendizagem. E às vezes podemos estar assim também nessa bolha e de repente vem uma gravidez precisamente para nos ensinar a desacelerar, Sim. ensinar esta conexão.
e ensinar também muito deste amor incondicional, que é algo que a nossa geração vem perder. Parece que estamos cada vez mais egoístas, mais egocentrados, não sei, mais. Na verdade, eu ia dizer mais, parece que a sociedade está mais triste hoje em dia, ou seja, essa desconexão reflete um bocado tipo o não colaborar com a sociedade, com a comunidade, não partilhar. Não sei, eu estou a sentir um bocado essa crise. No outro dia estava a ver tipo uma reportagem rápida da Linha da Frente na RTP que falava também do estado das crianças, estado psicológico de saúde mental das crianças. E ouvi imensas crianças a falar precisamente sobre isso, da ansiedade que sentem, da pressão que sentem, da tristeza que sentem, e isso está a acontecer de facto. E tu, não sei se tens acesso a dados, mas se calhar notas ou reparas num decréscimo de natalidade, não? Sim, e os dados agora deste ano estão um bocadinho mais animadores. Quer dizer, mas depois da houve... pandemia foi um boom, talvez. Sim, mas houve ali uma fase. Portugal sempre teve dados difíceis para a natalidade, não é? Por vários motivos, porque temos muitos casais da idade fértil que vão para fora, para outras oportunidades de trabalho e têm os seus filhos lá fora. Temos aqui poucos incentivos e Sim. apoios também para depois do bebê nascer, não é? Na fase de gravidez, não é? É depois do bebê nascer. Temos muita dificuldade em manter a amamentação quando a mulher regressa ao trabalho, porque não há condições, Pois é. e mesmo que até a lei nos proteja, há todo um bullying, entre aspas, instalado à volta da mulher. Mas ainda amamentas, mas o bebê ainda precisa, não é? Quando nós sabemos que amamentar até tarde vai ajudar na saúde daquela criança, e é super importante para a saúde daquele indivíduo para o resto da vida. E nós temos aqui estes primeiros anos de vida, que vêm desde a pré-conceição, passando pela gravidez, parto, amamentação e os primeiros anos de vida, não é? Os tais 1100 dias que falamos tão importantes, que são fundamentais para a saúde do indivíduo. Portanto, se este início de vida correr o melhor possível, garantidamente eu vou ter um adulto mais saudável, uma criança neste caso, Sim. primeiro, e depois um adulto mais saudável. E as políticas de saúde estão um bocadinho ao contrário, que é vamos só atuar quando as pessoas estão doentes. Sim. Isso, Não em é? Portugal é transversal, isso é transversal É em pôr tudo um em Portugal. penso rápido só para estancar ali uma coisinha, mas não se faz uma prevenção. E, portanto, sabendo isto e tendo dados disto, eu acho que nós, como profissionais de saúde, mulheres e toda a gente na sociedade, deve encorajar neste regresso ao trabalho que a mãe efetivamente continue a amamentação, Mas tenha porquê é que tempo com o existe seu esse filho. bullying? Eu não sabia por acaso. Porque existe um bocadinho esta fase de a mulher ter que sair mais cedo que se quer amamentar, Ok, já ou percebi. seja, Sim, tem dispensa de algumas horas e isso pode ser visto como menos Sim, produtividade. sim. Pronto, e eu acho que nós temos que entender que na fase da maternidade a nossa produtividade continua lá, mas está direcionada para o bebê, não é? Portanto, não quer dizer que, e as mulheres às vezes perdem um bocadinho esta sua noção de identidade, especialmente Claro. a nossa geração que está tão habituada a ter uma profissão ativa, a serem líderes, chefes de equipa, e de repente estamos em casa com um bebê e ainda não conseguimos tomar banho e já são 6 da tarde, ok? Então, este novo papel, este direcionar da energia, este voltar a reinventar-me e perceber que eu tenho mesmo um momento que preciso desacelerar, é importante já irmos preparando. Não é fazer medo aos casais, Sim, porque sim, sim. normalmente, ai, agora estás grávida. Tenho que preparar. Tá, coitados, também não é isso, ou nunca mais vais dormir na vida. Não, não é de todo isso. Mas há etapas e há questões que nós temos que perceber, porque hoje em dia é difícil e nós temos crianças na nossa família pequeninas e acompanhamos o crescimento. Não há tempo, não é? As crianças precisam de tempo. É. E nós não temos tempo. Na nossa sociedade não tem tempo para dedicar às crianças. Eu acho que grande parte ou seja, isto é um fator muito importante que contribui para esta disrupção que acontece nas crianças, tipo nesta separação. Sim, Nesta... e temos crianças com ansiedade, não é suposto, não é? Sim, Temos sim, tantas não é questões suposto, não. de hiperatividade, ou seja, isto há que refletir um bocadinho. Não quer dizer que isto seja exclusivamente da questão parental, mas nós todos, como sociedade, a escola, etc., tem que haver aqui um trabalho importante e em parceria com as equipas de saúde, que eu acho que também sinto, como enfermeira, que há aqui um gap muito grande entre, por exemplo, creches, no meu caso, a bebés, que é a minha população alvo, e o profissional de saúde. Portanto,
Se eu tenho um bebê que vai para a creche e vai ser alimentado com leite materno, tem que haver uma coordenação Sim, para sim, 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 depois as sim. pessoas lá poderem perceber como é que é feito o aquecimento do leite, perceberem as necessidades de um bebê amamentado. Ou seja, claro que tem que haver esta formação dos espaços, mas também tem que haver aqui esta ponte entre educação e saúde e, portanto, trabalharmos como uma verdadeira equipa em prol destas crianças e em prol destas famílias. Sem Porque, na dúvida. verdade, nós precisamos de crianças. Sim, 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 sim. É incrível perceber como existe tanta falta de consciência. Em Portugal eu sinto isso. Por exemplo, num país nórdico, tu já não vês tanto isto. Eu acho que em Portugal nós ainda estamos tipo, a tentar colmatar as necessidades de sobrevivência. Tipo, ainda estamos preocupados em pôr o pão em cima da mesa e, portanto, não temos tempo para estar aware ou conscientes de determinadas coisas. Enquanto, por exemplo, na Dinamarca, isso já está mais do que assegurado. E eles têm tempo e dinheiro para investir na saúde e no bem-estar e na Exatamente. consciência. Só para te dar um pequeno exemplo de como disto que eu estava a dizer. Eu, quando estava na Dinamarca no Natal passado, um senhor de bicicleta foi contra mim. Eu estava a andar, ele estava de bicicleta, foi contra mim e ele riu-se e pediu desculpa. Se isto fosse em Portugal, o gajo. Ui, meu Deus! Mas percebes a diferença? Sim. Na Dinamarca, este senhor está bem, tem o pão em cima da mesa, tem as necessidades de sobrevivência asseguradas, está tranquilo. Em Portugal, não, tudo é um stress. Pronto, eu acho que isto tem muito impacto na Tem. forma como geramos bebés, não é? Sim. E olha, se calhar eu gostava de fazer uma pergunta que também, porque eu sinto muito eu tenho muita curiosidade. Quais é que são as maiores dúvidas ou preocupações na fase de gravidez que uma mulher tem normalmente? Eu acho que logo no início é perceber a viabilidade da gravidez, não é? Porque nós sabemos que o primeiro trimestre muitas questões de desenvolvimento do feto vão acontecer e há sempre aquele receio da gravidez poder não ir adiante, não é? E sim. portanto eu acho que primeiro é sempre essa a grande questão das mulheres. Quando nós já estamos... Desculpa interromper, Sim. mas há muita probabilidade. Há probabilidade. Há probabilidade, exato. Agora vai depender de cada pessoa, não Ok, é? exato, Por exemplo, sim. lá está, com o nosso estilo de vida, e que se eu tenho um casal que não se preparou, não tem noção às vezes de questões de saúde importantes, genéticas, até mesmo déficit de minerais, de vitaminas, isto tem um impacto. E se o corpo lá está, não está preparado, Exatamente. não tem a matéria-prima, ele vai dizer isto não é prioritário, vamos embora e vamos focar a energia para o outro lado. Agora, Ok. não deixa de ser, obviamente, uma perda, não é? E uma perda Claro. vivida com intensidade, não é? Natural a uma perda. Mas, dito isto, é preciso nós percebermos que a preparação realmente é fundamental para evitar estas questões e depois ao longo da gravidez estas preocupações vão mudando, quando o primeiro trimestre passa, há muito esta questão também dos desconfortos associados, porque o corpo vai-se ter que adaptar a este intruso, entre aspas. sim. Então, o corpo vai arranjar aqui mecanismos para conseguir coabitar com um feto que tem metade de informação genética da mãe e outra metade do pai. Pai. E quais é que são as maiores alterações fisiológicas que acontecem no nosso Nós corpo? temos aqui, do ponto de vista hormonal, uma alteração Um brutal, tiroteio. brutal. E depois tudo isso tem um impacto na parte física, na forma como andamos, às vezes no tamanho do pé, até para como a barriga vai crescendo. O pé aumenta Exatamente, para dar mais e estabilidade. depois diminui? Depois volta ao normal. As ancas também podem Sim. ficar um bocadinho mais largas para ajudar a dar ali mais passagem ao bebê. Ou seja, há aqui uma série de questões até que preparam esta mulher para o parto, sem ela saber. Epá, isso é tão bonito. a Sem ela sério. saber, não é? Ou pode saber, mas Sim. não controla. Vai observando. E preparam esta mulher também para a amamentação, porque às vezes as mães até me perguntam ali no final do terceiro trimestre, será que eu vou ter leite? Eu queria muito amamentar, mas eu não sei. Mas a produção de leite já começa a partir das 16 semanas, portanto Ok. tudo se está a encaminhar para esse desfecho. Tudo no corpo visa a sobrevivência e assegurar a perpetuação da espécie. Portanto, garantidamente, a menos que haja algum problema físico, hormonal, este corpo está a fazer essa tarefa, ok? E, portanto, ao longo dos trimestres isto vai havendo aqui diferenças nos desconfortos e vamos podendo ajudar aqui esta mulher e o corpo dela também a adaptar-se. E depois há aquelas dúvidas normais dos bebés. O que é Sim. que eu compro? Porque há muito esta tendência de comprarmos mil e uma Sim, coisas, sim, sim. ainda nem sabemos nada sobre o bebê.
já estamos a comprar a cadeirinha da papa, já nem sabemos que sexo Isso é, é já típico está. do ser humano. Imagina, quando uma pessoa também começa a treinar, o que é que eu compro, o que é que eu tomo, que ténis é que eu calço? Pá, Exato. primeiro, tipo, começa a treinar. Tudo, temos tudo. Para assegurar, vamos pôr tudo. Sim. E depois isto, no terceiro trimestre, ficamos com o síndrome do ninho, que ainda é pior. Ainda queremos mais, todas as coisinhas em SOS, se eu precisar, já quero ter tudo aqui em casa. Mas esta questão também é muito importante os profissionais de saúde desmistificarem, porque na verdade, em termos de materiais, temos alguns necessários, mas não são precisos, a quantidade imensa que existe, Pois. e há um desperdício muito grande nestas questões relacionadas com a maternidade, ok? Isto tem um Acredito que peso sim. para o planeta, e se tem um peso para o planeta, tem um peso para todos nós, e Claro. portanto também temos que ter esta noção e Consciência. consciência, exatamente. E depois quando o bebê está cá fora, Núria, tudo é uma dúvida, não é? Porque nós muitas vezes não convivemos com recém-nascidos, nunca vimos um recém-nascido na vida, nem nos filmes, porque nos filmes não são recém-nascidos, Pois é. são bebés de 2 meses. Então são mais pequeninos, têm uma forma de se comportar ligeiramente diferente, têm as suas necessidades humanas básicas, mas têm uma necessidade muito importante de contacto que os pais às vezes não estão à espera. Ok? E portanto, durante a gravidez, ir falando aqui das características de um bebê recém-nascido, eu acho que é importante para os pais que têm na sua cabeça um bebê idealizado, e todos vamos ter, Claro. nós já temos, ainda não estamos Sim, grávidas, sim, e é sim. normal ter um bebê idealizado, mas depois, quando há o confronto com este bebê real cá fora, não ser um confronto tão chocante, tão disruptivo daquela imagem. Normalmente os bebés até são assim um bocadinho tipo estranhos quando nascem, não é? Tipo, então nós estranhos, um bocadinho feinhos às vezes, outras vezes não. Não queria dizer a palavra feios, mas pronto, já disse. E nós temos aquela idealização do Sim. bebé, de repente nasce-nos tipo um macaquinho, não é? Mas Sim, vem com obviamente, imenso sim, imenso pelo, pelo, sim, vem sim, com sim. aquelas camadas brancas do Tipo um verniz. ser que não sabes como é que se vai comportar, não é? Sim, sim, e isso, lá está, a gravidez também nos prepara para lidar com este encontro, não é? Nós também no momento do parto libertamos hormonas, e há aqui estes picos da nossa hormona do amor, da Sim, sim, conexão, sim, da sim. ocitocina, que nos ajuda também nesta vinculação com o bebê real, Sim, sim. ok? Portanto, isso também é importante nós percebermos que a conexão pode não ser imediata, a seguir ao nascimento, mas ela Mas vai-se trabalhando e acontece, Sim, claro. sim, sim. E quais é que são as necessidades, assim, falando de uma forma mais genérica, as maiores necessidades de um recém-nascido assim que nasce? Eu estou a imaginar, imagina, tenho o parto, não é? Tenho o bebê e depois, como é que é? Não O sei que é que nada. acontece? O que é que acontece? Então, os bebés a seguir a nascerem têm aqui também um pico grande de adrenalina para os ajudar a sobreviver, não é? A respirar e a poderem fazer a sua primeira alimentação. As necessidades do bebê vão andar muito à volta disto, não é? Alimentação, proteção e segurança e eliminação, ou seja, xixis e cocós. Isto vai ser a nossa vida. São bebés que no primeiro mês de vida dormem bastante, ok? Mas têm um padrão ainda muito semelhante à vida intrauterina. Ou seja, são bebés que durante o dia estão mais acordados e à noite tendem a pedir mais vezes maminha e ficarem também um bocadinho mais vezes despertos, e às vezes isso pode levar a inseguranças dos pais também, no que diz respeito se estão a fazer tudo bem, porque é que o meu bebê não dorme, lá está, o bebê real versus o idealizado, não é? Sim. E parece que isso também, essa idealização que criamos, depois acaba por nos desconectar das necessidades do bebê, porque nós ficamos tão É. apegados à ideia que o meu bebê agora só chora, não sei o que é de fazer, mas se te Exatamente. conectares com o presente em vez de com a ideia daquilo que querias, Isso é muito importante. sim, Isso sim. é muito importante e vai-nos ajudar a perceber mais coisas sobre o bebê, porque às vezes há bebês que de facto choram muito porque têm algum desconforto. Nasceram com um torcicolo no pescoço ou a extração do parto foi uma extração mais difícil e estão com algum desconforto também daí, e portanto o bebê também nos vai dando sinais claros das necessidades que precisa. Nós somos seres sociais desde o dia zero, e portanto nós nascemos para nos conectarmos, e portanto quando eu estou de frente para um bebê, mesmo que ele veja a poucas distâncias, a um palmo de distância, se eu começar a falar para o bebê vai-me querer responder com a boca, vai começar a vocalizar. Agora, não é nada
extremamente estruturado, isso é algo que se Claro, vai claro, construindo. óbvio, sim, sim, Mas sim. desde recém-nascido nós podemos e devemos ter esta conexão de falar com os nossos bebés, de explicar o que é que lhes estamos a fazer. Faço muito isso nas consultas. Agora vamos-te despir, vamos-te pesar para ver Que como é que tu giro, estás, sim. agora vamos tentar pôr-te na maminha para mamares. E de facto ajuda, e se for com a voz dos pais, melhor, não é? Que a Claro. mim eles não conhecem tão bem. E, portanto, isso é muito importante. E uma necessidade que nós temos brutal é a necessidade de contacto. Nós somos um tipo de mamíferos que não é como os elefantes, em que nascem, mamam uma vez por dia e andam com a mãe atrás da mãe e já andam por ali, andam e estão tranquilos e estão independentes, entre aspas. Os nossos bebés são os mais imaturos de todos e, portanto, nós somos um tipo de mamíferos que precisa de andar sempre com o bebê ao colo. Eu não sei porque é que a natureza não nos desenvolveu como Com um no canguru. canguru, mas conseguimos nós desenvolver os marsúpios, os panos, os slings, porque realmente nós precisamos muito deste contacto, nós precisamos de ser levados ao colo. E há muito esta questão da geração antiga que tinha muito esta crença e esta educação por base no rigor, por base no afastamento físico, no afastamento emocional, não é? Que nos fazia melhores pessoas e talvez Mais fortes, entre Exato, aspas. mais educados, se Sim. fosse se existisse esse distanciamento, e claramente que algumas gerações depois nós percebemos que não é assim a nossa biologia e que isso tem um impacto depois de como a forma como este bebê se vai relacionar no futuro com o mundo, ok? E claro que há bebés que, se a mãe não recorrer quando o bebê chora, acabam por não chorar. Isso é um treino muito utilizado, assim, com correntes antigas, que é não responder ao choro do bebê, mas isso está a dizer uma Depois coisa. cria uma vinculação evitante, se calhar, da pessoa quando crescer. Exatamente. Isso está a dizer ao nosso bebê precisamente que não pode contar com a mãe. Ok? Então não Então vale a pena esse chorar. adulto deixa de contar com... Ou seja, esse adulto com um estilo de vinculação evitante deixa de poder... Acredita que não pode contar com o mundo e afasta-se, não é? Evita contacto. Sim, e todas as questões depois de relação têm aqui um impacto grande, não é? De vinculação. Se calhar é uma pessoa que pode ter mais dificuldade na sua vinculação. Claro que depois isto, há N É um coisas, é um mundo, mundo, é um não é? Não, mundo. não há para generalizar no sentido de Sim. se eu fizer isto acontece isto, não é? Por acaso Mas, era muito giro fazermos um episódio com o Pedro Fernandes em que ele Aham. fala dos estilos de vinculação e tu depois aliás, tu falas na fase do bebê e ele Sim. fala no impacto que isso tem É enquanto muito adulto. engraçado, porque eu, sem conhecer essa parte, não é a minha área de estudo, complemento com a minha e vemos que está tudo realmente interligado. É mesmo, é incrível. E eu acho que as pessoas, tendo consciência disto, se estão numa fase que já estão grávidas, ou já têm um bebê, ou estão a pensar em engravidar, já acho que já nos tornam os pais mais conscientes, pelo menos a olhar para as necessidades do nosso filho com aqueles olhos de realmente querer entender e não ser um robô que agora vais comer, mudar a fralda, dormir. Não é? Perceber, não, ele agora se calhar não quer dormir, ele agora já está numa fase de crescimento e desenvolvimento que quer estar a brincar, a falar. E depois há perfis também, e há personalidades, e há crianças mais faladoras, há crianças realmente mais tímidas e que precisam de mais descanso. Isso é algo que deve ser respeitado também, porque ainda que haja estas necessidades básicas transversais, Claro. há uma especificidade de cada ser humano. Claro. Então, no fundo, a tua maior sugestão é que as pessoas efetivamente, que os pais efetivamente coloquem amor em tudo o que fazem com a criança e que estejam realmente presentes para senti-la e para compreendê-la, não é? Sim, sim, isso é importante. E depois o resto de alguns princípios de como mudar a fralda, de Sim, como depois pôr na essas partes maminha. mais técnicas- Essas partes mais técnicas vai-se Depois aprendendo. nessas partes mais técnicas, depois vão à tua clínica que vais abrir, não é? Exatamente, está mesmo Conta quase. lá, conta lá. Olha, já sabes que eu tenho eu queria muito fazer um projeto que pudesse acompanhar os pais desde o início e até mesmo pensar também aqui um bocadinho na pré-conceição para podermos, lá está, ter um porto seguro, porque eu sinto que há muitos espaços e felizmente que eles existem e que há esta abertura, mas eu queria que houvesse aqui um plano de seguimentos, uma equipa com um olhar interdisciplinar e, acima de tudo, um olhar profissional integrado, em que nós conseguimos perceber, mesmo por estar no fisioterapeuta, há um encaminhamento para a enfermeira e falamos todos a mesma linguagem, não olhamos só para a caixinha, porque às vezes a mulher está grávida e olhamos só para a barriga.
há aqui um olhar de tudo, como é que está a vida daquela mulher, como é que está a vida laboral, até mesmo a relação casal, como é que Uau! está, ou seja, tudo isto tem um impacto brutal no bebê, tem um impacto brutal na vivência da gravidez e no parto, ok? Certo, certo. E eu acho que isto é aqui um grande diferencial e que por isso é que tenho aqui uma excelente equipa também comigo, em parceria para fazermos este projeto acontecer e termos ali um porto de abrigo para os casais estarem connosco e poderem ter aqui esta Muito bom. assistência que nós consideramos que é a melhor assistência, porque também já nos inspirámos noutros modelos de outros países e vimos que funciona. Há evidência científica sobre estes tipos de modelos e o impacto que isso tem depois Claro. é grande. Claro. É grande. Olha, eu digo-te, eu fico genuinamente feliz e aliviada por saber que se for mãe e quando for mãe, vai existir uma clínica como a tua, em Portugal. Vai ser muito importante. É. E quando é que vai abrir ao público? Então, a inauguração é dia 25 de setembro. Não sei se na altura já vamos. Quem nos está a ouvir, se já passou ou não faço Já ideia. passou, já. Pronto, não faz mal, mas será nessa data, mas começa então em funcionamento a partir de outubro. Ok, perfeito. E como é que se chama? Mater Care. Mater Care. Lindo. O cuidado, não é, da Sim, da maternidade maternidade, de sim. forma integral, com a visão de vários profissionais de saúde e não só, também técnicas complementares, porque lá está, nós somos um todo. Claro. E a parte emocional, a parte espiritual, tudo isto é importante para esta vivência e vamos ter também essa componente integrativa. Ótimo, boa. Olha, Carmen, com este excesso de informação que existe no mundo, não é? Redes sociais, internet, televisão, tudo, surgem imensos mitos sobre a gravidez. Eu já ouvi de tudo, mesmo não estando, ainda não sendo mãe e não estando super mergulhada no tema, já ouvi de tudo. E eu queria te perguntar quais é que são os maiores mitos e se podemos desmistificá-los um bocadinho aqui. Sim, olha, um mito da gravidez muito comum é dos gatos, que as pessoas têm que dar os gatos porque ter um gato é perigoso para a gravidez e, portanto, fala-se muito da questão da prevenção da toxoplasmose, mas isso nos gatos de casa, em geral, podem não ter até, e pode-se fazer um teste para prévio, Ok. se os pais quiserem garantir, mas os cuidados que nós temos que ter são, se forem jardinar, usar luvas, se forem mudar a caixinha do gatinho, usar luvas e a seguir lavar e não comer cocós de gatinho. Pronto, Sim, quer dizer, basicamente. não é? Nós crescemos com os nossos antepassados foram vividos com animais, Claro, portanto, claro. Esse é assim um mito muito grande e que leva também ao abandono de muitos animais sem qualquer necessidade ok, não fazia ideia. e não há mesmo problema, até para a imunidade da criança, Até é ter bom, não é? animais é muito bom. Claro, claro que sim. Depois temos aqui o grande mito do parto, que o parto tem que ser um momento de sofrimento e não tem que ser um momento de sofrimento, ok? Isto leva-nos àquele ponto de que o parto tem que ser um parto natural e uma pessoa que faz parto cesariana até se sente um bocado É, completamente. discriminada, não é? É. Sinto um bocado isso. Mas repara, a cesariana já existe há muito tempo, desde os tempos dos egípcios, porque realmente eles já percebiam que havia questões em que não havia compatibilidade do bebê com a passagem na bacia da mãe, ok? E portanto, nós temos várias indicações clínicas e obstétricas para avançar para a cesariana e continua a ser um parto, não é? Não Claro, podemos claro. nunca pôr Eu isso de nasci parte. cesariana. E atenção, é preciso nós termos noção que é um plano B para algumas mulheres, mas que para outras é um plano A e está tudo certo. Sim, sim, ok? sim, sim. Porque é que nós falamos muito com profissionais de saúde no parto vaginal como o maior benefício? Porque realmente traz mais benefícios para o bebê e para a mãe, em termos de recuperação, traz mais benefícios no sentido do bebê passar pela flora vaginal da mãe e isso poder ajudá-la a construir a sua microbiota, portanto aquele exército de bichinhos bons, não é? Mas nós também sabemos à data de hoje que um bebê que tenha nascido por cesariana consegue também fazer isso com o contacto pela pele e com a amamentação prolongada. Ok. Portanto, ok? Nem tudo está perdido, não temos que nos sentir mal por isso. Eu acho que é sempre um plano, e digo sempre às minhas grávidas na preparação para o parto: há o plano A, sim, vamos nos focar no plano A, porém, não deixem de olhar para o plano B. Claro. Ok? Porque às vezes temos mesmo que adaptar e a vida é assim. Nós Sim. temos planos E A e isso é uma B. das coisas que os nossos filhos nos vão ensinar. Pelo menos a Completamente. mim, eu sinto que quando for mãe, a principal coisa que eu vou aprender com eles é a minha capacidade de adaptação a tudo o que está a acontecer e que é a Completamente. vida. Porque a vida é isto. A vida não é
estamos em Bali, tranquilas, não Não, passa nada. de Não, a todo, vida é um exato. caos. Exatamente, e as crianças vêm-nos mostrar mesmo isso e olharmos também para este momento do parto como único e, portanto, se é único eu vou fazê-lo à minha medida e não chapa 5 para todas as mulheres, ok? Isto também é algo, é uma mentalidade que também tem que se começar a mudar nos próprios locais, porque se eu tenho uma mulher que me diz que está mais confortável vestindo a sua roupa do que a camisa do hospital, se calhar faz sentido respeitar isso e não é assim uma coisa tão impossível ou que não seja fácil de executar na prática, não Sim, é? sim, sim, sim. E isso pode mexer muito até com a parte hormonal no parto. Nós sabemos que a parte hormonal é É fundamental. importante a pessoa estar confortável, não é? Imagina, os mamíferos quando dão à luz, eles precisam de ir para uma toca, precisam de se sentir seguros. Se eu vou para a maternidade e não sinto que estou na minha toca, entre aspas, Uau. não é? Efetivamente para ali a segregação de algumas hormonas, porque o corpo diz este sítio não é seguro para tu teres o teu bebê, sai daqui, ou então para o trabalho de parto e quando estiveres num Que sítio lindo. seguro voltamos a retomar, ok? Então eu acho que, lá está, termos esta consciência, irmos desmistificando isto, de que o parto tem que ser sofrimento e tem que ser ali uma coisa péssima, não, há imensas experiências positivas de parto. Agora, claro que também temos que trabalhar nesse sentido, com a informação, com preparação física, como disseste no início, é um evento de alta performance do corpo, ok? E portanto deve ser encarado como tal. Eu acho isso lindo, não é? Tipo, nós estarmos a preparar para sei lá, é como se fosse um Iron Man para o nosso corpo. Mas é Imagina. completamente. E isto também nos vem dar o poder do corpo feminino, que nós muitas vezes, ao longo de anos, séculos, fomos sendo aqui um bocadinho olhadas como não temos força, Sim, não é? sim. E as nossas características do nosso corpo claramente são diferentes das do homem, porque também o propósito biológico É é diferente, diferente, claro, não é? claro, claro. Não quer dizer que eu não possa fazer o mesmo que um homem, não é isso que estamos a Sim, sim, dizer, sim. mas biologicamente temos propósitos Sim, diferentes. diferentes. E quer dizer, a Sim. mulher é mágica, não é? O Não, mundo. e saber que nós vamos ter aqui este evento de alta performance, não é? No nosso corpo e preparar-nos para tal, não é? Eu Sim. acho que é importante vivê-lo também da melhor forma, porque um atleta, quando está em competição, tenta dar o máximo e depois no final, ainda que tenha sido exigente, fica feliz, não Fica é? feliz, E exatamente. é isto que nós pretendemos. E há tanta questão, muito vindo também da pandemia, que nós fizemos ali Sim. práticas obstétricas que não eram corretas, induzimos partos, fizemos cesarianas sem indicação, não foram amamentados bebés porque não sabíamos esta questão de vírus, ou seja, nós Ok. estamos a vir de um Os peso. bebés que nasceram na pandemia, não sei, acho que alguma coisa. Tem que existir uma influência no Claramente, desenvolvimento, não é? e já estão a ser estudados esses bebés e há aqui alterações a vários níveis, não, claro que Sim, não óbvio, são não é, bebés, tipo, não é um impacto visível assim, não, de mas todo, mas a longo prazo, não é? nota-se que há ali questões, nomeadamente na comunicação, isto até foi algo que passou na comunicação social recentemente, que podem ainda não estar ali a 100% porque não tiveram na creche, não tiveram ali com outros contactos, se calhar foram alturas de maior stress para os pais e isso pode ter um impacto, não quer dizer que sejam em todas as Sim, sim, crianças, sim, 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 obviamente, claro. mas tem claramente um impacto. Nós sabemos também que quem vivenciou, por exemplo, os momentos de guerra, estas Claro. crianças também têm um Tudo impacto. impacta, não Não foi é? o nosso caso, felizmente, mas tudo tem um Sim, sim, impacto, sim, não é? sim. Mas isto para dizer que realmente a forma como eu vou preparando este evento de alta performance de visualizações, de meditação, de estar no presente, de ter aqui o meu corpo físico preparado, a minha parte mental, emocional, é extremamente importante para este momento do nascimento e depois também ajuda-nos a dar aqui o salto para a fase do pós-parto, ok? Não Certo. só em termos de benefícios de recuperação, que era o que estávamos a dizer, dos benefícios do parto vaginal, Sim, sim, mas sim. também uma mulher que se prepare mentalmente, fisicamente, etc., para uma cesariana, mesmo não passando por o processo do trabalho de parto, sem dúvida nenhuma que será um processo mais leve, não é? E falamos muito desta questão da violência obstétrica devido a estas más práticas, como eu estava a dizer, da pandemia, e que na verdade sempre existiram, é um Sim, sim, facto, não sim. é? Infelizmente. Mas com a informação dos casais, com uma preparação certa, eu acredito que esses casos vão cada vez mais diminuir, porque se a mulher ou o casal percebe claramente que a equipa não está a seguir esta linha, nós temos a opção de mudar de equipa, nós temos durante a gravidez, temos a opção de mudar de hospital e escolher o hospital onde queremos ter Ok. o nosso bebê. Podemos escolher o local, se é no hospital, se é em casa, ou seja, nós temos aqui
Ou forma seja, de no escolher. fundo é super importante, ou seja cesariana, seja parte normal, o mais importante é o casal estar em sintonia com aquilo que está a fazer, não Claro que é? sim. Existir essa sintonia, E estar em estarem ligados. sintonia com a equipa de saúde, porque se a equipa de saúde tem uma visão que não é a mesma, não é partilhada com o casal, isto não vai Claro, para o sítio certo, não é? claro. Pronto, e portanto é importante fazer as perguntas certas às equipas, saber os planos A's e os B's e sentir esta conexão também com a equipa, não Claro, é? Que eu claro que acho que isso sim. também Claro. é muito importante. Eu não vou agradar a toda a gente, mas há pessoas que se conectam mais comigo, outras com outras, Óbvio, como e em está tudo. tudo certo. Mas é encontrar essa pessoa e podemos mudar. E é isto muitas vezes que as grávidas têm medo, mas agora vou mudar, e agora tenho outro médico, e se a minha médica sabia. Está tudo Está tudo bem. bem, é o Tens é que nosso estar direito, bem, não é? Tens é que estar exatamente. bem. Mais mitos, estou Mais curiosa. mitos. Mais um ou dois mitos. Amamentação, há um muito giro, que é o bebê, não, a mãe não pode comer enquanto amamenta. Ok. Porque o bebê pode ficar com um problema qualquer, eu nem sei bem o desfecho do mito. Então, é muito provável que aquela mulher só se lembre que tem fome e sede quando está a Quando está a amamentar. aumentar, porque para, não Pronto, é? então não há problema de o fazer em simultâneo. A única coisa que nós pedimos é ter alguma atenção a líquidos quentes, porque pode derramar por cima do bebê, ou até mesmo alguns alimentos que estejam muito quentes e caiam em cima da pelezinha do Claro, bebê, que é claro. mais sensível. Mas comer uns frutos secos, beber uma aguinha até por palhinha, até terem mesmo uma mesinha na zona da amamentação onde vão dar maminha ao bebê, é imprescindível, ok? E isso pode ser e é compatível. Ok. Outro grande mito relacionado com a amamentação tem a ver com o leite ser fraco. Portanto, há muito esta questão até de gerações passadas e avós que dizem isto magoa imenso as mulheres. Ok. Se calhar o teu leite é fraco porque o bebê está a mamar muitas vezes ou porque o bebê chora muito e não existe do ponto de vista bioquímico leites fracos, ok? Podem existir, de facto, quantidades que não são suficientes e claro que podemos sempre potenciar a qualidade do leite também com a alimentação da mulher. Portanto, isso também é Claro. importante termos esta consciência que podemos sempre aprimorar, mas o corpo vai fazer questão de tirar o melhor de nós para dar para o leite, tá? É super inteligente o nosso corpo. Não, é uma coisa impressionante. Inacreditável E, mesmo. portanto, não há leites fracos, mas tem que se avaliar quando uma mãe ou um pai nota que realmente o bebê está a pedir mais vezes maminha, se é um pico de crescimento, se é tal questão dos torcicolos, se é algum desconforto. Temos também uma alteração anatómica muito importante para a amamentação, que é o freio da língua. Aqui este nosso freio às vezes podemos nascer com o freio alterado, mais curto, e isso pode levar também a que os bebés não mamem tão bem, em quantidades suficientes, mães que Ok. tenham dor. Aliás, esse é outro mito, que é preciso ter dor na amamentação, tem que sofrer, tem que aguentar. Não, de todo, nem pensar, isso Já é um até há sinal. aquele mito, se não sofreres durante a gravidez, está alguma coisa errada. Exatamente, e não é assim, Não não é tem que assim. ser assim, pelo Não, porque eu contrário. lembro-me de, sei lá, tipo há 10 anos atrás ou há 15, quando ouvia os amigos dos meus pais a falarem sobre a gravidez, era horrível. Ai, a minha gravidez, eu tive tantas náuseas, eu engordei tanto, foi horrível. E hoje em dia tu vês um processo muito mais easy. Easy, não easy de ser fácil, mas mais Fluido. fluido. E de aceitação, não é? De, ok, Exatamente. sim, o meu corpo vai mudar, eu vou ter estes cuidados, sem grandes resistências, não é? Exatamente. E focar um bocadinho nesses cuidados e na saúde do que propriamente na questão mais de Sim. parte negativa. Sim, E eu sim, acho que sim. isso é muito importante no mundo em geral, mas na maternidade o que vende são posts de Claro. coisas horríveis, são histórias de mães e de bebés mal. E isso consome o cérebro da mulher. Nós na gravidez ficamos com uma neuroplasticidade brutal no nosso cérebro e absorvemos imensa informação Então sobre o significa bebê. que podemos aproveitar a gravidez para tirar imensos cursos e estudar imenso, que o nosso cérebro ainda está Se mais... for relacionado com o bebê, vai absorver. Se for sobre já a querer gestão aproveitar. aplicada de qualquer coisa, talvez Ok, o ok. corpo não esteja Não para aí esteja para aí. tão... Mas Ok. sim, mas nós Sim, somos mas sobre o capazes de bebê, tudo. sim, claro. Claro que sim. Claro. Mas o bebê vai ser o centro da atenção do cérebro da mulher. E, portanto, se eu recebo uma história negativa na gravidez, isto vai ter um impacto e vai minar aquele cérebro. E às vezes eu tenho mães com processos que por algum motivo está a ser mais complicado e vêm de histórias que ouviram, de mitos, de questões, por exemplo, o cocó no parto, não é? Que é sempre assim, eu não quero fazer cocó no parto porque alguém disse que se fazia cocó no parto.
E aquela mulher já está com aquilo na cabeça, chega ao momento do período expulsivo e pensa logo naquilo. O que é que acontece? Bloqueia. Tensão. Tensão. E nós também precisamos da parte muscular, não só do útero, mas também do períneo, para poder funcionar no período expulsivo. Então aquele períneo está no período expulsivo completamente tenso, Tenso e quando fechado, devia estar sim. relaxado. Então a mente condiciona, e nós temos noção disto perfeitamente, Sim. todo o nosso corpo. Sim. Não é? Então este também é assim um mito bom. É mesmo curioso tudo o que estás a dizer sobre a gravidez, porque isso, portanto, todo o processo de gravidez, eu aplicaria tudo o que estás a dizer com a vida, com o flow da vida. Completamente. Mesmo a questão de isso de tipo teres crenças e teres mitos que vais absorvendo ao longo da vida e de repente estás numa situação em que não consegues estar descontraída, em que estás tensa e que isso vai condicionar a tua predisposição, a tua competência, não é? Sim. É mesmo bonito tudo isto. Mas o ciclo da maternidade é um ciclo da vida. Nós é que começámos a encarar, há uns tempos para cá, algo como se fosse patológico. Ok? sim. Isto também tem a ver aqui um bocadinho com a história da obstetrícia. Porque a obstetrícia, há uns séculos atrás, sai do cenário mais das parteiras para um cenário mais hospitalar. E, portanto, tudo foi visto um bocadinho durante algum tempo como patológico, não é? E, na verdade, ele é um fenómeno natural do nosso corpo. Sim, Agora, exatamente. o que acontecia há uns séculos atrás, que era natural e tudo ok, nas mulheres de hoje em dia, nós temos um estilo de vida diferente das nossas avós. E a minha sogra muitas vezes diz-me isto: mas isto na minha altura, a minha mãe pariu no campo, eu pari assim assado. Ou seja, mas as mulheres estão diferentes. O nosso estilo de treino impacta o nosso períneo, o nosso estilo de vida de estarmos mais sentadas ou mais Sim. em pé impacta até no formato da Sim, bacia. a tua sogra possivelmente vivia no campo, fazia tipo, sei lá, tipo, possivelmente 40 agachamentos por dia só a colher coisas. Exatamente. Nós passamos o dia assim, não É é? totalmente diferente. E lá está, a tal conexão ao corpo também era diferente, não é? Pronto, agora, claro que beneficiámos imenso dos cuidados dos profissionais de saúde Sim, e claro, temos uma claro. taxa, parece aqui o Marcelo Rebelo de Sousa, mas temos uma boa taxa em termos de mortalidade em Portugal, porém, nós neste momento, não, como tu dizias há pouco, nós não estamos numa fase de prevenir acidentes, mortes, etc. Sim. Não, nós estamos numa fase em que queremos melhorar a experiência. Estamos num patamar um bocadinho mais acima. Queremos ter uma experiência boa. Não é só o bebê nasceu, a mãe está bem, o bebê está bem. Não, como é que foi aquela Sim, experiência? sim. Não é? Sim. E estamos numa geração que procura isso, que precisa Porque disso. percebemos que tudo tem impacto em nós. Ou seja, nós estamos numa geração em que chegámos ao ponto, ou seja, nós agora temos toda a informação do mundo no bolso, no iPhone. E, portanto, nós conseguimos perceber que tudo teve impacto em nós. Tudo, aquilo que ouvimos, o que os nossos pais faziam, o que diziam, o que comiam, para onde nos levavam. Sim. E nós já queremos pensar nisso agora. Claro que queremos ter essa consciência. Depois não podemos resvalar para aquela linha da Sim. obsessão, que é Que muito fácil. É muito ténue essa linha. Porque depois, eu tive agora um pensamento negativo, agora o meu bebê E isso já vai depois afasta-te, desconecta-te de ti e do bebê. Exatamente. O que é importante é ter uma noção de que, ok, eu agora estou numa fase profissional ou da relação mais exigente, então eu não posso exigir também de mim esta perfeição. Então vamos tentar ver o que é possível adaptar e aqui os profissionais de saúde podem ajudar muito. Então vamos ver qual é a prioridade agora para esta mulher ou para esta gravidez ou para este casal e irmos gerindo aqui as nossas batalhas, porque senão Claro. depois passamos por uma obsessão que não faz sentido e tiramos uma coisa que era suposto ser leve e fazer parte do nosso ciclo de vida naturalmente para algo obsessivo, para algo rígido e estamos a fazer se calhar ainda pior do que Sim, a a falta pôr de mais consciência. tensão no... Sim. Ou não seja, vale a pena. leva-nos exatamente para o sítio oposto. Exatamente, não vale a pena. Portanto, há que ter... É assim, também... Eu acho que tem um bocado a ver com... É uma dança, não é? É uma dança entre o controle e a entrega, como tudo na Completamente. vida. E a gravidez e o parto, até mesmo a amamentação, é mesmo um momento de rendição, de entrega e dizer eu vou, como tu dizias há pouco, eu vou mergulhar, não sei a profundidade, mas sei também que vai tudo correr bem, Sim, ok? sim, Porque tentamos sempre, não é? Do ponto de vista dos profissionais de saúde, que corra tudo bem. Pode haver questões
Obviamente que isto vai depender de pessoas para pessoas, que possam não ser tão lineares e não ser uma experiência tão positiva quanto, Claro, mas que tentamos sempre todos trabalhar nesse sentido. claro. E é isso que eu gostava também de passar às pessoas, porque às vezes parece que há aqui. Criou-se ultimamente uma guerra entre famílias e profissionais de saúde e, na verdade, não são todos assim. E nós estamos aqui e trabalhamos também um bocadinho no sentido de terem uma melhor experiência. Falo por mim, obviamente, mas acredito que a grande maioria tenha um bocadinho por base essa questão. Agora, como seres humanos, que não deixamos de ser, todos nós também estamos na nossa evolução pessoal e na nossa evolução a nível de conhecimento. Claro. E, portanto, se eu, como grávida ou como casal, sinto que estou numa evolução diferente daquela equipa, como eu disse há pouco, não faz mal nenhum em trocar, em mudar e identificar-me realmente, porque não vamos estar todos ao mesmo nível, nós sabemos isso, cada um tem o seu caminho, a sua evolução, o seu crescimento, a sua curva de aprendizagem, até de coisas técnicas, Sim, sim, sim. e, portanto, pode fazer sentido para uma família, uma equipa, e para outra equipa. Outra equipa, sim, sim, Está sim. tudo certo. Oh Carmen, estou a amar falar contigo, eu quero-te fazer imensas perguntas, só para não ficarmos aqui o dia todo. Eu quero-te fazer esta pergunta que te fiz quando te conheci, porque eu amo fazer exercício físico. Adoro sentir o coração na boca quando acordo de manhã e correr, e a intensidade para mim é importante. Isso é algo que me preocupa, ou seja, no processo de gravidez. Aham. Se devemos continuar a fazer exercício físico, se deve, ou seja, eu acredito que sim, porque se é um momento de alta performance, nós devemos de Claro. facto fazer exercício físico. Mas o que é que tu sugeres e recomendas? É para manter, e quem não pratica pode iniciar com devidos ajustes e adaptações, mas é para manter. E quem está habituado a treinar, será muito mais fácil e será um contributo fundamental para o parto e para tudo. Diminuição do risco da diabetes gestacional, de hipertensão, é muito importante a prática de exercício, e às vezes nós profissionais de saúde, por não termos este conhecimento e haver, lá está, como eu dizia há pouco, até das creches, também há Sim. com os preparadores físicos, há pouco este Não há contacto, não contacto. há uma sinergia, não é? Eu, por defeito, gosto de defeito entre aspas, ou seja, a prática física para mim também é algo importantíssimo como pessoa, e portanto é algo que eu sempre quis trazer para a minha prática. Por isso é que agora na preparação para o nascimento, as grávidas obrigatoriamente têm que ter uma aula com preparadora física. Top, boa. Se quiserem vão ao Obrigatoriamente. Circle, nós estamos completamente Boa. preparados. Perfeito. Para mim é obrigatório, ok? Por questões de respiração, de alongamento do períneo, fortalecimento também, por tudo, por libertação até de substâncias que ajudam a relaxar, para se conectar com o corpo e para preparar então para o momento do parto. Portanto, é para manter. Quem não faz não precisa de ir a medo, tem é que ter uma equipa, um preparador físico com formação nesta área, Sim. para garantir que consegue adaptar os exercícios à grávida, não é? Ou seja, não se enfiar assim numa aula de grupo à Não toa, mas faz ter um sentido. acompanhamento. Exato, até Sim. porque numa aula de grupo ou num ginásio que a pessoa vai sozinha pode não ter o acompanhamento necessário, e há aqui exercícios que nós vamos privilegiar e outros que vamos deixar para segundo plano e outros que não vamos adaptar ou não vamos fazer de todo. Sim. Ou seja, é importante, exercício físico é vida, o corpo está preparado para se movimentar, ok? Há pequenas exceções em que temos que limitar aqui a questão do exercício, mas isso mesmo conversando com o obstetra pode até ser um benefício, mesmo em algumas situações clínicas de risco, mas tem que se adaptar. Há aqui pequenos desportos que tem que se ter atenção, desportos de impacto, Pois o enfim. impacto e a intensidade Sim, é que aí tem que ser, se adaptar, Sim. mas adaptando conseguimos manter, e é Perfeito. muito importante. Eu no estrangeiro vejo imensos pais a correrem com os carrinhos de bebés. Espetacular. Aqui em Portugal a malta goza, mas eu vou adorar correr com o meu filho. Isso é espetacular, e Adoro. fazer E o puto caminhadas. diverte-se imenso. É ótimo. Tipo ali no... Muito bom. Olha, Carmen, para terminar, ficava aqui a tarde toda. Também eu sou terrível, que falo imenso. Mas é bom, é bom. Vou-te fazer duas perguntas, estas faço-as a toda a gente. Se calhar são um bocadinho mais pessoais, mas se hoje fosse o teu último dia na Terra e se pudesses deixar uma mensagem ao mundo, só uma, qual seria? Seria cuidem da vossa família. Que lindo. Que lindo. Muito bom. Ok.
E por último, se tu pudesses recomendar um livro, e só um livro, sem ser os teus livros, Sim. O que é que qual eu seria? Não sei, pronto, não sei se gostas de ler, se tens um livro gosto, assim. só que sabes o que é que me acontece? Cai sempre para coisas da minha área, ler Pronto, coisas da minha então, área. na tua área, o que é que tu Mas olha, há recomendas? um que eu gosto muito, que tem muitas lições de vida, que é um bocadinho clichê, mas acho que eu digo muito, e na clínica tenho uma frase desse livro, que é O Príncipezinho. Que E giro. acho que toda a gente devia, O devia Alexandre ler. Monteiro disse o mesmo. Foi, ai que Também giro. disse o Princesinho. Acho que tem muitas lições de vida e acho que com os olhos de adulta, porque eu li em criança e depois reli em adulta, é diferente ver estas histórias e poder aplicá-las no nosso dia a dia. E traz-nos muita sabedoria nestas pequenas coisas, nestas aprendizagens do dia a dia. Por isso, se eu tivesse que escolher, seria esse para reler. Tenho muitos outros, mas acho que Acho esse lindo. assenta-me muito bem porque mexe muito também comigo a nível emocional, Sim, de sim, sim. reflexões, e Sim. acho que toda a gente devia ler. Por acaso agora surgiu uma frase do Príncipezinho que também me vem imensas vezes à cabeça, que é, eu acho que a frase é assim, somos responsáveis por todos os seres que cativamos, ou por todos aqueles que cativamos. Exatamente. E pronto, acho que essa frase É muito importante. é muito importante mesmo. Tem muitas, é Sim, assim uma caixinha cheia sim, de sim, coisas sim, boas. sim. Carmen, adorei falar contigo, Também eu, querida obrigada. Nora, obrigada. Obrigada.